Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Caniello, do Espaço Ser em Movimento, o espaço dedicado ao autoconhecimento e à cura das mulheres, que fica localizado aqui em Belo Horizonte. E eu facilito esse grupo, que é um grupo de leitura terapêutica, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e a gente está aqui no nosso 10º encontro para falar sobre o capítulo 9. Então, sejam todos bem-vindos. Se você está vindo pela primeira vez, se você está assistindo esse vídeo, é o primeiro vídeo do canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque tem homens que também assistem. E se você tem interesse em saber sobre os outros capítulos, está lá no canal todos os outros encontros dos outros capítulos gravados para você acompanhar essa jornada, né? Se você se interessar, pode comentar aqui no vídeo. Se você quiser participar dos próximos, comenta aqui no vídeo, que a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Uma boa noite a todas que estão aqui. Que maravilha de Boa sala, noite. pessoas maravilhosas. Sejam muito bem-vindas. Essa vai ser a noite do troca-troca dos óculos, mas vai ser assim. Muito bem. Eu já vou começar trocando, porque eu já vou pegar o livro. Antes da gente começar a gravação, eu perguntei como é que foi a leitura, né? Falei que é uma leitura profunda e a gente vai conversar sobre ela hoje. Assim, é a primeira vez que eu tenho essa sensação, mas foi muito difícil, Jéssica. Bom saber, a gente vai tentar tornar ela mais fácil, vamos dizer assim. É o primeiro capítulo do livro, desde que a gente começou a jornada, que é doido mesmo. Tem umas coisas lá que é difícil da gente encarar, né, Jéssica? Eu entendo. Mas é a primeira vez, né, desde que a gente começou essa jornada, que a minha vontade era de ler o capítulo todinho com vocês. Vocês vão ver que eu vou voltar muito no texto. Sim, é um ponto muito, muito profundo. Então, assim, tem muita coisa aqui. Se você não conseguiu ler e se interessar através do encontro que a gente está tendo hoje, vale a pena ler. Esse é um capítulo que vale a pena ler, assim, ele todinho, né? O nome do capítulo é A Volta ao Lar, Retorno ao Próprio Self. Para quem não sabe, self é um conceito que a Clarissa usa da teoria analítica junguiana. Então, às vezes, a gente não consegue entender, e eu não vou entrar, aprofundar muito esse conceito com vocês, não. O que a gente precisa entender aqui é que é como se fosse o retorno à nossa própria essência, aquilo que é o nosso eu mais genuíno, tá? Então, vou trocar os meus óculos. E esse texto, né, esse capítulo, ele está falando de coisas muito importantes. A primeira é dos ciclos, os ciclos da mulher. Então, eu vou contar o conto muito rapidamente, resumidamente para vocês, e a gente vai entender que história é essa de si, né? A história conta de um homem que era muito solitário e muito triste. E ele era lá esqueci o nome do povo lá, dos iglus lá, o povo dos iglus. E ele vivia muito, eu vou ter que ficar com óculos assim. E um dia, ele era pescador e estava lá no meio do gelo, pescando, não tinha pescado. E ele viu algo se mexendo em cima de uma montanha de gelo e foi se aproximando, a lua estava iluminando e tinham mulheres dançando. E ele ficou
muito magnetizado por aquela beleza daquelas mulheres. E aí, ele vendo aquelas mulheres dançando, ele viu umas uns pelos de foca. Como ele estava muito magnetizado, estava encantado por aquilo, ele roubou um pelo de foca. Quando terminou a dançaria lá, as mulheres pegaram seus pelos de foca, se transformaram em foca e entraram no mar. Só que uma delas ficou procurando o pelo de foca. E aí o pescador chegou perto e falou assim: olha, eu sou muito sozinho, eu estou com seu pelo de foca, ela, por favor, me devolve, eu não posso ficar sem ele. Ele falou assim: vem morar comigo, fica comigo 7 anos. Se você quiser depois voltar, você me dá, eu te devolvo o seu pelo de foca e você volta. A mulher, ela ficou meio indecisa, mas aceitou, ela resolveu aceitar. E ele foi junto com ela, né? Ela foi junto com ele para a casa dele. Chegando lá na casa dele, eles se casaram, eles tiveram um filho, e essa mulher gostava muito desse filho. E ele aprendia as coisas do pai, e ela contava também as histórias do mundo dela, do fundo do mar. Enquanto o pai fazia esculturas de ursos e de coisas da terra, ela fazia esculturas de peixes, de leões marinhos, e contava as histórias lá da terra dela. O tempo foi passando, e à medida que o tempo foi passando e a criança foi crescendo, a mulher, ela foi perdendo seu vício. Ela foi ficando sem... A beleza dela foi acabando, ela foi ficando mais mirradinha, o cabelo não tinha mais o brilho, os olhos começaram a ficar mais vidrados, a pele dela começou a escamar, começou a descascar, e ela foi pouco a pouco perdendo a beleza, ou a vida, né? E aí ela começou a ficar muito triste, e a pedir, já tinha passado mais de 7 anos, e ela começou a pedir para o moço a pele dela, porque ela queria voltar. E o pescador falou assim: não, você vai deixar a gente sozinho aqui? Você vai abandonar o seu filho, o seu marido aqui? Isso é muito absurdo. E eles começaram a brigar, e eles brigaram muito alto. E a criança que estava dormindo ouviu essa briga e ficou muito assustada. Mas o pescador saiu da casa porque eles brigaram, a mãe foi dormir e a criança também foi dormir. Na hora que a criança foi dormir, ela ouviu alguém chamando ela, uma voz de uma mulher, chamando esse menino. E ele levantou, abriu a porta da casa, mesmo com muito medo, e foi atrás dessa voz. E foi ouvindo, e a voz chamava por ele chamava Oruk. Falava assim, Oruk, aí ele ia atrás dessa voz. E chegou no alto de uma montanha e ele viu uma foca gigantesca e ele entendeu que era aquela foca que estava chamando por ele. E ele saiu desembestado, correndo para alcançar essa foca. No meio do caminho, ele tropeça em algo e cai. Na hora que ele vai correr atrás, ele percebe que ele tropeçou numa trouxa. Ele abre e ele vê que é o pelo da foca da mãe, porque ele cheira, e na hora que ele cheira, a presença da mãe vem toda dentro dele. E aí ele sai correndo, desembestado, e entrega o pelo de foca para a mãe. A mãe coloca o pelo de foca muito rapidamente, pega ele pelo braço, sai correndo e carrega ele para dentro do mar. Dentro do mar, o menino ele consegue respirar. E eles vão entrando, vão se aprofundando, até chegar no reino das focas.
onde eles são recebidos com uma grande festa. E o menino conhece toda a família da parte da mãe lá. E aquela foca que chamou ele era a grande matriarca daquele lugar. E começou a conversar com a mãe. E aí a foca matriarca falou assim, olha, ele não pode ficar aqui, ele tem que voltar. E ele ficou 7 dias e 7 noites naquele lugar, conhecendo como que era o reino da mãe, até o momento em que a mãe falou assim, olha, a gente precisa voltar. Ela sobe com ele à superfície, deixa ele lá. E aí, na hora de se despedir, foi a hora na hora que eu estava gravando o áudio para vocês, me deu uma dor na garganta, eu não consegui falar. Foi a hora que ela vira a mãe foca e fala assim, olha, ele está muito triste porque ele não quer, né? O menino não quer que ela vá embora, mas também não quer que ela fique mal, né? E aí ele fala com ela, por favor, mamãe, não vá embora. E ela fala assim, olha, eu estou sempre com você. Basta que você pegue algum dos meus objetos, que você vai se lembrar de mim, e eu voltarei, eu soprarei nos seus pulmões um fôlego, para que você consiga cantar suas canções. E aí ela beija o menino, muitas vezes abraça e volta para o mar. E o menino ficou lá, e foi crescendo, e se tornou um famoso tocador de tambor, um inventor de histórias e um cantor. E diz que tudo isso tem a ver porque ele foi levado para o mar e voltou com vida. E diz também que tinha uma foca com quem ele conversava, que todo mundo tentava caçar e nunca conseguia encontrar. Todas as manhãs ele ia lá, perto do mar, e encontrava com essa foca. E é uma foca que eles chamam a brilhante, a sagrada. É uma foca diferente, né? Então, essa é a história. É uma história muito, como diz a Jéssica, foi difícil, né? A Rafaela também ouvi várias vezes até conseguir entender. Muito bem, agora a gente vai começar a entender. Mas eu falei difícil no sentido de dolor, ela foi dolorida mesmo, Camila. Assim, eu acho que eu compreendi, assim, nossa, achei muito pesada. Fiquei pensando, meu Deus, onde eu deixei minha pele de foca por aí? Sim, muito bom. A gente vai começar a entender. Eu gosto de sempre lembrar vocês que todas as histórias da Clarice, tudo que ela traz, ela está falando de uma estrutura psíquica interna da mulher. E esse capítulo é um capítulo muito legal para a gente entender isso. Por quê? Porque ele fala justamente desse lugar. E eu achei muito legal, porque eu não lembro não sei se vocês lembram que a gente falou do capítulo passado. Eu falei, esse capítulo é um capítulo muito forte, porque é o primeiro capítulo em que a Clarissa chama a gente na chincha sobre a nossa responsabilidade com relação ao nosso processo de resgate da natureza selvagem. E aqui a gente está falando de um processo de iniciação, né? A pele de foca é o que ela fala da pele da nossa alma. É aquilo que nos envolve no mundo natural e selvagem. E ela começa esse capítulo, antes mesmo de falar do conto, ela começa esse capítulo falando dos ciclos. Eu achei isso curioso. Por que ela está falando dos ciclos? Se é um ponto de iniciação, que história é essa dos ciclos? É importante a gente entender porque esse é um conceito central desse capítulo. Outro conceito, eu não vou falar agora, que na hora que ele chegar eu vou, para não dar spoiler, né? A gente, nós mulheres, nós somos feitas de ciclos.
A natureza ela é feita de ciclos, de várias nuances. E a gente entender como que os nossos ciclos funcionam dentro da gente, faz com que a gente chegue, se aproxime cada vez mais da nossa natureza selvagem. Faz com que a gente fique mais próxima da nossa essência. Então, a gente tem, ela fala assim, eles resumiram para a mulher que o ciclo da mulher é criança, adolescente, jovem e adulto, velhice. Não, a gente tem vários outros ciclos. O próprio ciclo lunar, que é o nosso ciclo menstrual, é um ciclo importantíssimo para a mulher. Quanto mais ela tiver consciência das transformações corporais que o ciclo menstrual gera nela, mais ela vai ter possibilidade de viver uma vida mais satisfatória. E aí, ela fala que a pele de foco é a pele da alma. Então, nesse capítulo, ela fala assim, os seres humanos, estou lá na página 300, gente, para quem quiser. Os seres humanos não estão realmente animados enquanto a alma não der à luz o espírito, cuidando dele e o amamentando, enchendo-o de força. Acredita-se que, com o tempo, a alma se retire para um lar mais distante, enquanto o espírito dá início a uma vida independente no mundo. Ou seja, a alma ela é muito mais grandiosa do que a nossa corporeidade, o nosso ego, o nosso espírito. Ela faz parte do que ela traz o conceito mesmo do próprio self. Então, é como se fosse assim, ela está aqui, ela está junto, mas a gente não pode ser a nossa alma enquanto a gente é a gente mesmo. Não tem como a gente ser a nossa alma. Ela anima, ela alimenta, mas a gente nunca vai ser a nossa alma. Então, ela fala que perder a alma, esse perder o pelo, né, da foca, é um caminho que quase todas as pessoas passam no processo de individuação, ou seja, no processo da gente se tornar a gente mesmo. Né? Então, ela fala assim, quase todo mundo passa por essa perda. Isso é importante de entender. Por quê? Porque a gente vai ter que ter a perda para a gente ter que ter um resgate. O nosso processo da gente tornar a gente mesmo significa um processo da gente ir resgatar. Então, Jéssica, não tem problema a gente perder a nossa pele. O legal é que isso acontece para a gente fazer o nosso processo de resgate dessa pele, né? Então, vamos lá. Ela começa depois do ponto, falando sobre a perda da pele. É o primeiro passo do processo de iniciação desse ponto, né? É a pele, vamos olhar para a simbologia da pele de fora. A pele, ela representa um estado de ser coeso e profundo que pertence à natureza selvagem. Nesse estado, isso é muito importante, a mulher, ela se sente inteiramente dona de si mesma, ou seja, livre. Então, é aquele lugar da nossa estrutura psíquica onde a gente é mais a gente mesma. É onde a gente tem esse lugar. A gente perde o contato com esse estado, vira e mexe. Vira e mexe, a gente está perdendo. Por quê? Por causa das várias coisas que acontecem na nossa vida, por causa da cultura, por causa da nossa educação, por causa da nossa família, tudo, um monte de coisa. Mas o tempo que a gente passa em contato com esse lugar, ele ajuda a gente a se reabastecer para voltar para o mundo. Ela faz essa distinção, né, de voltar para o mundo. Então, aqui na página 303, ela fala assim,
Toda mulher afastada do lar da sua alma acaba se cansando. Alô, mulheres cansadas? Tem alguém aí cansada? E isso é o que deveria ocorrer mesmo. Eu estou na página 303, no segundo parágrafo. É então que ela procura sua pele de foca para revitalizar seu sentido de identidade e de alma, para restaurar seu conhecimento penetrante e oceânico. Esse vasto ciclo de idas e vindas, ou seja, esse processo de resgate da pele, ele acontece várias vezes, a gente vai perder ela, vai achar ela várias vezes. Reflete dentro da natureza instintiva das mulheres, e é inato a todas as mulheres pela vida fora. Desde a infância, a adolescência, o início da idade adulta, quando se torna amante, quando se torna mãe, até quando se torna uma especialista. É um repositório de sabedoria, uma anciã e ainda adiante. Ou seja, a gente vai viver essa experiência várias vezes na nossa vida. E isso não é um problema. Isso faz parte do nosso processo de tornando-se mesmo. Por quê, gente? Porque quando a gente é criança, a gente tem uma pele de foca de criança. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma pele de foca de adolescente. Quando a gente é adulto, a gente tem uma pele de foca de adulto. Nosso eu criança, ele não é o mesmo eu nosso adulto. Não tem como. Então, a gente precisa sempre de fazer esse resgate para ir cada vez mais construindo o nosso eu à medida que a gente vai vivendo, né? O único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito dos seus valores e utilidades. Vou ler de novo, estou na página 304, primeiro parágrafo. O único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito dos seus valores e utilidades. Alguém aqui consegue essa realidade? Eu ainda não consegui, não. Aí ela fala, no entanto, como ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, ninguém consegue permanecer com a pele da alma a cada momento do dia e da noite. Então, gente, ufa, vamos tirar esse peso das nossas costas de que a gente perdeu, então acabou, né? E é muito bonito. Para a gente ter consciência do nosso habitat, a gente precisa voltar para casa. Para a gente ter consciência de que a gente é dona de si mesma, a gente precisa perder a pele e fazer todo o caminho para o resgate, né? Então, o roubo da pele, olha que interessante, a gente não perdeu a pele, a gente acha que a gente perdeu, né? A gente está lá procurando, né? A mulher foca está lá procurando, mas foi uma apropriação indevida da pele. E é muito legal ela falar, quando ela começa a falar desse ponto, ela fala o seguinte: existem pontos onde, na verdade, o homem que é o animal marinho e a mulher que pede ele. Então, o fato dele ser homem não significa muita coisa nesse ponto, porque a gente está falando de estrutura psíquica. Como que acontece o roubo da pele? Como que a nossa alma é roubada? Através da apropriação indevida do tempo e dos recursos de uma mulher. Essa história, gente, da gente ser mãezona e carregar o mundo nas nossas costas. Não tem a ver com uma pessoa ou coisa ser certa ou errada para nós, ou seja, às vezes você está num emprego certo, você está num relacionamento certo, você tem as amizades certas, mas dentro daquele contexto existe uma apropriação indevida do seu tempo e dos seus recursos. Né? Então,
tem a ver com o que nos custa em tempo, energia, observação, atenção, ensinamento, sugestão. Tem a ver com isso, né? Lá na página 307, ela fala: a perda da pele está no meio do primeiro parágrafo. A perda da pele significa a perda da nossa proteção, do nosso calor, do nosso sistema de alerta antecipado, da nossa visão instintiva. Sob o aspecto psicológico, o fato de estar sem pele faz com que a mulher haja como acha que deveria agir, e não da forma que ela realmente deseja. Então, quando falam para a gente que a gente tem que ser mãezona, que a gente tem que abrir mão, nananã, a gente está agindo de acordo com aquilo que os outros estão falando que é bom a gente fazer, e não a gente por aquilo que a gente é. E é muito legal que ela fala sobre o processo da mulher, né? Quando a gente é criança, é como se a gente estivesse muito em contato com essa alma. E a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai tendo relação com o nosso mundo, e o nosso mundo vai exigindo da gente cada vez mais essa figura, essa apropriação indevida da nossa energia. E a gente vai, aos poucos, dando isso, à medida em que a gente está ou não conectada. E é uma coisa bonita ela falar assim, quando a gente não tem alguém mais velho que ajuda a gente a não perder esse contato. Isso é uma coisa muito legal. Eu não sei nem se ela vai falar isso depois. Mas ela fala isso. Quando a mulher lá foca, ela deixa a pele para dançar, é a criança. Ela tá ali, tipo, a vida, né? É dança, a gente deixa de lado para, à medida em que a gente descobre que a gente está sem a pele, aí a gente vai tentando fazer. E aí ela fala nesse momento uma coisa bem bonita, ela fala assim, no interior da nossa própria alma, existe o dispositivo que ajuda a gente a reencontrar nossa pele. Então, a gente não precisa de ficar chateado e ter medo de perder, porque dentro da gente existe um dispositivo psíquico que chama a gente para esse lugar. A próxima simbologia é do homem que pega a pele. O que é o homem solitário para Clarice? É o ego da psique da mulher. Então, é o nosso ego. O que é o ego? Desde o instante que nascemos, há dentro de nós um impulso selvagem que deseja que a nossa alma conduza a nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. Então, o ego, gente, ele é aquela estrutura que quer controlar, que quer entender, que quer, mentalzão, é a nossa consciência, esse lugar onde a gente controla tudo. Só que o ego, ele tem o desejo de se relacionar com a alma, mas ele é muito limitado. Ele anseia por essa relação. Ele quer ter contato, mas ele não sabe como se relaciona. O cara fica lá, né, meio boquiaberto, ele está olhando aquilo lá, magnetiza, só que ele não sabe como abordar a mulher forte. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e rouba a pele, né? Então, é uma tentativa dele controlar, dele tentar se relacionar com a alma. Ele pede para a alma, né? Assim, muito legal. Geralmente, aí ó, eu falei, né? O ego é limitado na sua capacidade de compreensão. Geralmente ele fica assustado. Ele tem o mau hábito de reduzir toda a força espiritual a isso ou aquilo. Então eu tenho que dar nome para tudo, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que provar
né? Ele exige fatos que sejam observáveis. Ele não tem como participar plenamente dos processos mais misteriosos da alma e da psique. Então, o que ele faz? Ele tenta convencer. Aqui, ó. Eu estou lá na página 310. Eu falei que eu ia ler muito esse livro hoje, porque ele é bem explicadinho. Faminto pela alma, estou lá no penúltimo parágrafo. Faminto pela alma, nosso próprio ego rouba a pele. Fique comigo, sussurra ele. Vou fazê-la feliz, isolando-a do seu self profundo e dos seus ciclos de retorno ao lar da sua alma. Olha, vocês entenderam isso? Eu vou isolar você da sua alma e vou isolar você do seu ciclo de voltar ao lar. Que a mulher foca, ela ia, dançava lá na lua, vestia a pele de foca dela, voltava para o mar. Ia, dançava na lua, vestia a pele e voltava para o mar. Vou fazê-la muito, muito feliz, por favor, fique. Então, como é correto que aconteça no início da formação? Olha que interessante. Como é correto que aconteça no início da formação da individuação feminina, a alma é forçada a entrar em relacionamento com o ego. É natural no nosso processo de individuação que isso aconteça. A função prática da subserviência da alma ao ego ocorre para que nós conheçamos o mundo, para que aprendamos os meios de conseguir as coisas, como trabalhar, como diferenciar o que é bom do que não é tão bom assim, quando agir, quando ficar parada, como conviver com as pessoas, para que nos inteiremos da mecânica e das maquinações da cultura, para que saibamos manter um emprego, segurar um bebê no colo, cuidar do nosso próprio corpo, cuidar dos negócios. Então, gente, eu preciso ir com o ego, eu preciso do ego, para eu saber lidar com esse mundo que eu estou vivendo. Senão eu vou ser uma eterna criança, né? O objetivo inicial de desenvolver o construto tão importante na psique da mulher, o do casamento da mulher forte com o homem solitário, um casamento no qual ela é definitivamente submissa, olha aí, a alma, ela se submete ao ego. Consiste em criar um acordo, olha que legal, criar um acordo temporário que acabará produzindo um filho espiritual com a capacidade de conviver no mundo prático e no mundo selvagem, e de traduzir um para o outro. Então, por que precisa de ter esse casamento do ego com a alma? Para que o menino espiritual nasça, a criança espiritual nasça. Que lá na frente, a Clarissa vai chamar essa criança espiritual de a mulher medial, que é a mulher que tem acesso aos dois mundos. Por isso que é importante. Ela está contando aqui o que acontece no processo nosso da gente se tornar a gente mesmo. A gente está lá, pura alma, e eu sou uma criança que danço no mundo, volto para a alma. Danço no mundo, volto para a alma. Danço no mundo, volto para... O que é o dançar? Gente, né? Aí o ego fala assim, aqui, não dá para você ficar assim. Para você viver nesse mundo, você precisa casar comigo. Eu tenho que mostrar para você como é que o mundo funciona. E aí a alma se submete ao ego. Então, ela se submete e aí eles têm o quê? A criança espiritual. A criança espiritual, ela vai ter uma função. E olha que legal. Ela fala, é importante esse casamento temporário. Qual que é o problema aqui? É quando o temporário se torna permanente. É preciso que a alma case com o ego temporariamente para ter a criança espiritual. Mas a alma precisa voltar lá. A gente precisa fazer esse movimento de ciclo de dançar e voltar para o mar, dançar e voltar para o mar. A gente precisa resgatar isso de um lugar consciente. A criança espiritual traz essa consciência do que é mundo, do que é alma. E quando que eu preciso do mundo e quando que eu preciso da alma.
Porque se eu fico na alma, eu perco totalmente a razão e eu não consigo viver nesse mundo, infelizmente, né? Então, eu preciso de ter esse jogo, mas eu preciso de ter consciência. Então, a alma precisa casar com o ego para ter essa criança espiritual. Então, vamos lá. A criança espiritual é aquela parte da psique que tem elementos da alma e do ego, e que faz essa conexão, e que também é a parte que ouve o chamado da natureza selvagem. Ou seja, ela também é o portal que faz com que eu retorne para o meu lugar de origem, né? Muito bem. Então, deu para entender a nossa estrutura psíquica? Mulher foca o que é, o homem solitário o que é, a criança espiritual, muito bem. Então, a gente está nesse processo, essa é a estrutura. Agora, ela vai explicar sobre o processo, né? Como que acontece isso. Muito bem, o ego casou lá com a alma, teve a criança que faz essa conexão, só que a gente entra no processo de definhamento e invalidez. O que é esse processo? A gente se perde no ego, a gente acaba esquecendo a nossa parte, que é a mais interessada, que é a nossa essência. Quando a gente começa a dar toda a nossa energia e o tempo para passar essa impressão de que a gente está adaptada a esse meio, a gente começa a definhar, a gente começa a ter depressão, a gente começa a ficar confusa, a gente começa a ter uns tédios, né? Aquela frase, eu tenho uma frase de uma cliente que eu nunca esqueço, ela fala assim, a minha vida, ela tá ótima, eu tenho um emprego bom, eu tenho um casamento aparentemente bom, eu tenho a filha que era o sonho da minha vida, mas é como se fosse os dias são só uma repetição um do outro. Tem um tédio, né? Minha vida é um tédio. Que não restringe a vida da alma. A alma, ela não está presente, né? Então, isso acontece por quê? Porque a gente também tem uma cultura, e eu posso até ficar sendo chata de ficar falando isso para você, mas isso é uma coisa que não tem como a gente escapar, gente. É uma cultura que faz a mulher entrar nesse lugar. E é uma bosta. Desculpa o linguajar, mas é uma grande bosta. Então, a gente entra num lugar que é assim, a mulher, ela tem sucesso quando ela é bela, recatada e do lar, quando ela abre mão do emprego dela para cuidar das crianças, quando ela não contradiz, quando ela se silencia, quando ela aceita tudo de bom grado, quando ela se esforça muito mais, quando ela vira a mãe do marido ou da esposa, porque também em relacionamentos homoafetivos tem essa lógica, né? Então, ela vai começando a definhar, né? E aí ela vai começando a ressecar. E é muito legal essa ideia de ressecamento, por quê? Porque a gente já falou isso em outros momentos, a simbologia da água. A água é esse lugar misterioso do emocional, do fora do racional, do sentimento, de um sentir que é muito mais profundo. Então, ela começa a se ressecar, ou seja, ela começa a perder o contato com esse lugar, né? Esse ressecamento vem do fato de que a mulher não dá a devida atenção ao lado instintivo da sua vida. Então, lá na página 315, o último parágrafo, e é muito legal essa parte aqui, ela fala assim, às vezes não é apenas a mulher que está definhando, pode acontecer que aspectos essenciais do seu próprio meio ambiente, por exemplo, a família, o ambiente de trabalho, ou do seu ambiente cultural mais amplo, estejam também se crestando e se desfazendo em pó, e isso a afeta e a aflige. Ou seja,
a gente, além de ter essa questão com a gente mesmo, a gente também sofre os impactos do que está acontecendo à nossa volta. Quando a nossa volta também começa a se ressecar, a gente sente o impacto disso. Por isso que todas as vezes que uma mulher ela retoma o contato, né, ela volta a ter essa água, ela está fazendo isso por todas. Por isso que é importante a gente fazer isso, mesmo que a gente ache que não vale nada, porque a gente é muito pequenininho, não é não, né? Significa que a gente está criando um movimento que também afeta todas as outras mulheres, que também gera, né? Aqui em Belo Horizonte, tem um coletivo de mulheres que andam de bicicleta, chama Terça das Manas, porque elas andam de bicicleta às terças-feiras. E elas comemoraram não sei quanto tempo aí de existência do coletivo, e eu tenho uma amiga que faz parte desse coletivo, ela me convidou para participar dessa festa. E foi muito bonito, assim, porque elas começaram a contar, cada mulher começou a contar como que a vida delas mudou quando elas começaram a participar desse coletivo. E foi muito impressionante, porque eu falei assim, cara, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, olha, depois essa minha amiga falou assim, fala também, Camila. Eu falei, oh, meu Deus. Eu virei para elas e falei assim, olha, eu não consigo andar de bicicleta nas terças-feiras à noite, eu não consigo participar desse coletivo, mas saber que vocês existem, que vocês estão fazendo esse movimento, que a cidade está olhando vocês e vocês estão se modificando por causa desse movimento, faz com que eu me sinta mais forte dentro do meu cantinho, do meu quadradinho, a fazer esse movimento também, com as pessoas com quem eu me relaciono, dentro do meu trabalho, dentro do meu meio social. Então, é meio que isso, quando a gente vê a outra pessoa movimentando, a gente movimenta também, né? Ela fala assim, estou na página 316, lá em cima. Como vimos, é difícil reconhecer a nossa condição antes que nos tornemos como a mulher foca na sua aflição. Olha que legal isso. Com a pele escamando, mancando, perdendo a seiva, ficando cega. Portanto, é uma bênção da imensa vitalidade da psique que exista no fundo do inconsciente alguém que chama, alguém de idade que suba a superfície da nossa consciência e comece a nos chamar incessantemente de volta à nossa própria natureza, né? Então, para a gente reconhecer que a gente está nesse lugar, precisa de ressecar, precisa de dar essas treta, alguma coisa não está bem, porque antes disso a gente está anestesiado, né? Então é importante. Eu acho muito legal essa coisa da Clarice, porque sempre, gente, em todos os capítulos, a gente vai ler alguma coisa, a gente fala assim, nossa, que bosta, olha eu fazendo tal coisa, nananã. Aí na hora que a gente vai ler o capítulo, está escrito lá, que bom que você passa por isso, mulher. Porque se você passa por isso, significa que você está fazendo o processo de entrar em contato com a sua natureza selvagem. Então, nada é perdido nunca, né? Para Clarissa, nada é perdido nunca. A gente está sempre nesse processo. A gente vai poder sempre resgatar as coisas, né? No capítulo passado que a gente falou do sapatinho vermelho, a gente vai conseguir resgatar os nossos pés de novo. A gente tem esse poder, vai ter sempre dentro da gente um lugar, uma voz, uma energia que vai virar e falar assim, tem alguma coisa errada aí, vamos lá, vamos achar o que está errado, né? Então é muito importante isso. Deixa eu ver, alguém escreveu que eu não vi. Sobre mulher e relacionamento tem uma expressão, Deus faz e o homem destrói. Pois eu não sei. Ô, gente, homem constrói também. Constrói muita coisa ruim também. Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, o definhamento e a invalidez, ela é positiva.
né? E aí é muito bonito, porque quando tem esse definhamento, tem essa força que nos chama. E a Clarissa, como boa junguiana que ela é, o que ela fala? A gente é chamado, na nossa ancestralidade, pelo sonho. O sonho chama a gente pelo nome. Vocês já sonharam, ou já viveram a experiência de estar de algum jeito, assim, de repente vocês escutam o nome de vocês, assim, do nada? Ou no próprio sonho está lá e fala assim, Camila. Eu já acordei várias vezes de sonho, porque eu senti que tinha alguém me chamando. Ela fala que é no sonho. Mas ela dá uma aprofundada nisso. Lá na página 316 ainda, no quarto parágrafo, né? Na história, a velha foca sai do seu próprio elemento para dar início ao chamado. É uma profunda característica da psique selvagem, que se não voltamos por nossa própria vontade, se não prestamos atenção às nossas próprias fases e à hora da volta, a mais velha virá nos buscar, chamando e tornando a chamar, até que alguma coisa em nós responda. Sabe quem que é essa velha aqui? La Loba, do primeiro capítulo, a que canta sobre os ossos, ressuscita a mulher selvagem. Ela começa a chamar a gente. É o nosso arquétipo da mulher selvagem ancestral, a mais velha, que está lá no início, né? O sinal é disparado no instante em que tudo começa a ser excessivo. Isso é importante também. Seja em termos negativos, seja em termos positivos. Então, quando que a gente saca que tem alguma coisa errada? Quando tem algo em excesso. Pode tanto estar na hora de voltar para casa, quando existe um excesso de estímulo positivo, eu ainda estou lá na 316, tá, gente? Como quando há uma discrepância incessante. Podemos estar nos dedicando demais. Isso. No final da página, primeiro capítulo. Bom. O nosso corpo sinaliza, grita sempre, exatamente, se ele grita. Podemos estar nos dedicando demais a alguma coisa. Podemos estar esgotadas demais por alguma outra. Podemos estar sendo amadas demais. Amadas de menos, trabalhando demais, trabalhando de menos. Cada um desses casos custa muito caro. Diante dos excessos, vamos aos poucos ressecando. A gente precisa do equilíbrio. Ai, nossa, eu sou muito amada. Peraí, deixa eu prestar atenção nesse eu sou muito amada, né? No momento que temos a consciência de que algo está errado, nada encaixa, a gente não consegue ter paz e a gente se sente perdida. Vocês já tiveram essa sensação de que vocês estão confusas, que vocês estão perdidas, que nada encaixa, está tudo lindo, mas não está lindo, não está bem. A gente se sente até culpada, fala assim, gente, mas a minha vida está tão boa, por que eu não estou achando que ela está? Eu deveria achar, eu deveria sentir que está tudo bem, né? E aí é um lugar legal que ela fala assim, é o momento do não saber, é o momento do entrar na noite escura, do não saber, né? E esse lugar é um lugar que é para a gente estar, não é para a gente lutar contra ele, é para a gente estar lá dentro dele, né? E aí ela chega num lugar muito legal. Acho que esse desencaixe, precisamos do caminho do meio, isso. Acho que esse desencaixe tem muito a ver com propósito. Como assim, Lúcia? Eu não entendi a sua frase. Oi, boa noite. Oi. Então, eu gosto muito de pensar nessa coisa do propósito, e às vezes esse escuro que ela fala
é não ter propósito e simplesmente aceitar e deixar ir, É, acreditando que lá no final a gente vai aprender alguma coisa, porque às isso, vezes a gente quer ter tudo. Por exemplo, eu sou capricorniana, eu gosto de ter tudo planejado, que nada fuja ao controle e tal. Só que entendo, às vezes acontecem coisas que fogem ao nosso propósito, ao nosso controle, essa zona de penumbra, e isso. que a gente tem que estar bem mesmo assim. É, é isso mesmo, Lúcia. É de dar confiança para esse lugar do não saber, ouvindo o chamado, a voz que nos chama. A gente não está sabendo. Mas aí ela traz uma coisa que é muito legal. Lá na página 318, antes da demora excessiva, está escrito assim: para muitas mulheres de hoje, não é a perambulação nas trevas à procura da pele e da alma que é mais apavorante. Esse lugar que a Lúcia falou do não saber, né? Eu estou procurando a minha alma, mas eu não sei muito bem onde é que ela está. Mas isso não é o mais apavorante para algumas mulheres. Mas sim é o mergulho na água, é ir embora. A verdadeira volta ao lar, e especialmente a despedida em si, que são mais terríveis. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de foca, fechando-a bem e estejam prontas para partir, é difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com que se esteve ocupado e simplesmente ir embora. Vilma, você está aí? Você está entendendo? É difícil, Oi, estou acompanhando. é difícil sustentar, né? É difícil falar assim, não aceito. É difícil não ceder, né? É difícil ir embora. É difícil falar assim aqui, né? Inclusive, eu estava até falando com uma amiga hoje a questão assim, de normalizou alguns maus tratos que quando a gente faz com o outro, a gente se sente culpada, se sente mal, se crucifica, se pune, e Deixa que eu pode sem sigo problema. algumas teorias de Bert Helling que fala que a gente precisa aprender a dar o troco. Então, se alguém pisar no nosso pé, a gente pode pisar na unha do dedinho, sabe? Ou a gente E tá pode tudo gritar e falar assim, aqui, meu filho, aqui você não pisa não, né? É engraçado que eu falando com uma amiga, eu falei assim, eu peguei as coisas e joguei tudo dentro do lixo. Eu falei assim, no bonito não foi, mas também não Sim, ficou feio. e a gente precisa se permitir a fazer essas coisas, né? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. É mais fácil morrer lentamente na água que vai amornando, como a fábula dos sapos, do que pular fora da panela. Exato, é o que ela vai falar no próximo tópico, que é a demora excessiva. Então, ela fala que o ressecamento, ele é algo positivo, porque ele traz a gente o alerta de que a gente precisa voltar para a água. Mas, o que ela fala, o que não é bom é quando a gente não escuta esse alerta e se demora nesse ressecamento, né? A gente se resseca porque a gente demora demais quando a gente passa tempo demais sem voltar para a nossa natureza selvagem. A gente, olha que loucura, a gente começa a perder a capacidade de sacar como é que a gente está se sentindo, a gente perde o respeito por nós mesmas e a gente perde o respeito de todo o resto, né? Quando a mulher passa, estou na página 319, lá no comecinho, quando a mulher passa tempo demais longe de casa, sua capacidade de perceber como está se sentindo a respeito de si mesma e de todas as outras coisas começa a secar e rachar. Como não está percebendo o que é demais, nem o que é insuficiente, ela simplesmente ultrapassa os próprios limites, né?
Então, no parágrafo seguinte, lá no final do parágrafo, quando já estamos atrasadas para a nossa volta ao lar, os nossos olhos não têm nada que os faça cintilar, os nossos ossos se cansam, é como se os nossos feixes nervosos estivessem se desfazendo, e nós não pudéssemos mais nos concentrar em quem e naquilo que nos interessa. Então, quando uma mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Ela fica pendurada na vontade dos outros. Então, eu dependo dos outros para saber como eu me sinto, eu dependo dos outros para tomar uma decisão, eu dependo dos outros para saber como que eu faço, se eu sou boa, se eu tenho valor. E eu empaco na vida, eu empaco. Só que esse empacar vai deixando a gente irritada, inflexível, briguenta. Aí é quando a gente escuta do mundo assim, você está muito estressada. Esse estresse, gente, é a fome da alma. É aquela hambre del alma, que ela fala em vários outros capítulos. Você está assim, Adriana? Entendo você também, de certa forma, estamos. E aí, a sensação do desconforto, ela vai ficando cada vez pior, né? Quando a mulher... Não, isso aqui é depois que eu tenho que ler. Espera aí, eu leio aqui. Muito bem. E aí, gente, o que a mulher precisa fazer? Ela precisa voltar para o lar dela. Ela fala assim, a volta ao lar é de especial importância se a mulher se dedicou profundamente a questões práticas e passou da sua hora. Qual que é a medida? Quando eu sei, cada mulher sabe o seu limite. Cada mulher sabe que horas que ela precisa voltar para casa. Né? Ela acha que se ela se demora demais, ela acha que ela vai ter uma vantagem maior se ela ficar do que ela ir. Por quê? É aquilo que você falou do medo do desconhecido, do se arriscar. Não, mas eu já estou aqui há tantos anos, eu já sei como lidar com essa questão, eu já vivo isso por tanto tempo, e aí ela vai ficando. E ela não percebe que, sacrificando essa sua necessidade, ela também está ensinando as pessoas a fazer isso. Lá na página 321 fala assim, quando a mulher volta ao lar segundo seus próprios ciclos, ou seja, quando a mulher tem coragem de fazer isso, aqueles que a cercam recebem a tarefa da própria definição de individualidade, tendo de lidar com suas próprias questões vitais, ou seja, quando a mulher fala assim, gente, quantas vezes acontece de alguém falar algo com a gente ter um estalo? Quando a gente consegue falar assim, gente, tô indo. Primeiro a gente acha assim, eles não vão dar conta sem mim, não é isso? Fulano não vai dar conta, o pessoal lá no trabalho não vai dar conta. Quando a gente fala, tô indo, o que a gente faz? A gente meio que constrange os outros a lidar com os próprios problemas dele. A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. E aí, gente, é muito legal essa parte. O que é a volta ao lar? A volta ao lar não significa necessariamente ganhar dinheiro. Gasta-se tempo. Essa volta exige uma firme determinação de dizer, eu vou, e está falando sério. Você pode simplesmente avisar, estou indo, eu vou voltar, mas eu estou indo. Eu preciso ir.
E há muitas formas de voltar ao lar. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma frase, se é para ser chamado de egoísta, vamos fazer isso direito. Exatamente, né? Mas quem chama a gente de egoísta? Quem está se beneficiando com o nosso altruísmo, né? Muitas vezes. A volta ao lar não é algo custoso, difícil, um grande sacrifício. Olha lá na página 322. Ela dá alguns exemplos de volta ao lar. Reler trechos de livros e de poemas isolados que as comoveram. Passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego. Ficar deitada no chão, numa sombra. Ficar com quem amamos, sem as crianças por perto. Sentar na varanda, tricotando, descansando. Caminhar ou passear de carro em qualquer direção e depois voltar. Apanhar um ônibus com destino desconhecido, tocar um instrumento, ouvir música, assistir ao nascer do sol, ir de carro até um lugar em que as luzes não prejudiquem a visão do céu noturno, orar, estar com uma amiga, ficar sentada numa ponte, segurar um bebê. Então, são coisas simples que fazem com que a gente entre em contato com aquilo que a gente é, né? Então, não precisa ser uma coisa muito grande. E aí, ela traz uma dificuldade que a gente tem, que fala sobre essa coisa do se demorar demais, né? Que é o arquétipo do grande curador, ou seja, é um excesso de identificação da mulher com o arquétipo, é um excesso, olha os excessos, é um excesso de identificação com o grande curador. Como que acontece, né? É bom a gente ser generosa, dedicada, delicada, solícita, mas, aí eu estou lá na página 323, primeira frase da página, mas só até certo ponto. Além desse ponto, esse arquétipo exerce uma influência prejudicial na nossa vida. A compulsão das mulheres no sentido de tudo curar, tudo consertar, é uma importante armadilha formada pelas exigências a nós impostas, pelas nossas próprias culturas, especialmente as pressões no sentido de que a gente prove que a gente não está por aí sem fazer nada, ocupando espaço e nos divertimos, mas que temos um valor. Vocês já se sentiram culpados porque vocês não estavam fazendo nada? Várias vezes. Sim, a gente tem isso mesmo, né? No geral, acho. Eu já me vi caçando coisa para fazer na minha casa no fim de semana, eu estava me sentindo mal de estar sentada na televisão, assistindo televisão. Aí eu falei assim, não, gente, deixa eu caçar alguma coisa para eu fazer. Não tinha o que fazer, tive que caçar. É muito doido, né? Isso significa que o quê? Eu só tenho valor se eu estou consertando o mundo, se eu estou cuidando das pessoas, se eu estou cuidando da casa, se eu estou cuidando dos filhos, né? Em algumas partes do mundo, pode-se dizer que o exigido é uma prova de que temos valor. Olha que loucura, e, portanto, deveria ser permitido que vivêssemos, ou seja, né, a gente vive... Oi, Jéssica. Pode terminar, Camila, pode falar? A gente vive tentando provar, e é como se fosse assim. Exatamente, Lúcia. O mais cruel é que isso é imposto só para as mulheres, né? Então, essas pressões, elas são inseridas dentro da nossa psique. Quando somos muito jovens, então a gente é como se a gente usasse isso como uma verdade absoluta, e aí é foda, porque aí a gente vira esse grande curador. Eu vou te dar a palavra, Jéssica, só porque senão eu vou perder essa coisa. Mas o que a Clarissa fala? Ela fala assim, a gente não consegue, nenhuma pessoa consegue viver 100% do tempo sendo o arquétipo, dando conta do arquétipo. Ela não consegue manifestar continuamente o arquétipo. Então, o arquétipo do curador
ele vai definhando a mulher. Somente o próprio arquétipo pode suportar essas projeções. Quando a gente tenta ser constantemente esse arquétipo, a gente vai se detonando, né? Ela ficou presa nesse arquétipo, a gente vai se detonando. Oi, Jéssica, pode falar. Não? Sim, eu li esse capítulo esse final de semana, né? E assim, eu tenho muita necessidade de ficar sozinha e de silêncio. E o quanto que eu custei a fazer a sociedade entender isso, era uma coisa assim que até eu entender que eu não estava errada na história, e depois a questão de lidar com o meu próprio marido, né? Porque aí era a pessoa mais próxima a mim que eu falava. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar comigo mesma, e agora eu vejo que eu não gosto, que eu preciso. Tem uma parte aqui do livro que falou muito comigo, que é esse voltar a, a alma, né, voltar a sua mulher selvagem, para algumas mulheres é esse ficar sozinho, aí ela coloca com S maiúsculo, sem ninguém interrompendo. E eu, Vai chegar lá para falar desse sozinho. então, você quer que eu termine ou a gente espera? Pois espera, vamos chegar lá. Tá bom. A gente dá spoiler, porque isso é uma coisa também. As mulheres veem a solidão como um lugar muito negativo. Né? Uma mulher sozinha é uma mulher que sem sucesso, mal amada, né? Deixa eu só ler o que as pessoas estão colocando. Gosto daquele filme nacional Divã, pois mostra o fim trágico de um relacionamento basicamente por isso. Eu também gosto dele. As discussões começam porque o marido tem tempo ocioso para jogar, tudo dedicado, né? Então, segura aí, Jéssica, para a gente falar. A gente vai agora para a separação. É quando a mulher, ela dá conta de ir embora. E o mergulho, né? O que significa a volta ao lar, né? O que é essa volta ao lar? É o tempo, ela fala assim, não é nem um lugar, é um tempo no espaço onde a mulher se sente inteira. Estou na página 324, terceiro parágrafo. A resposta exata à pergunta de onde fica o lar é mais complexa, mas, de certo modo, ele fica num lugar interno, ou seja, dentro de nós. Temos mesmo essa coisa de ficar na solitude, a gente vai chegar lá, é difícil mesmo. Um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento, olha que bonito isso, gente. Prestem muita atenção nessa parte. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido, em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós, porque alguma outra coisa exige nosso tempo e atenção. É um lugar onde a gente tem o direito de ser, de pensar, de sentir, sem que ninguém nos interrompa e ninguém tire da gente esse direito. Esse é o nosso lar. Esse é o lugar que a gente está procurando encontrar. Lá na página 325. Depois eu vou responder vocês, gente. Josiane, sim. Isso. Isso mesmo. Na hora da solitude e da solidão, eu vou pegar esses comentários que vocês estão colocando, tá? Então, lá na página 325. O lar é uma sensação ou uma disposição constante que nos permite vivenciar sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto. O assombro, a imaginação, a paz, a despreocupação, a falta de exigências, a liberdade de estar afastada da tagarelice constante.
todos esses tesouros do lar deveriam ficar armazenados na psique para seu uso futuro no mundo objetivo. Então, o mergulho, o lar, ele é isso, é um mundo interior benéfico que tem ideias, organização e sustentação próprias. É a pura vida instintiva, onde tudo é como deveria ser. Né? É um momento para contemplar, aprender, descobrir aquilo que a gente tinha esquecido, imaginar o futuro, olhar para as feridas. É um momento onde a gente está com a gente mesmo, sem interrupções e sem julgamentos, né? E essa volta ao lar, ela acontece no momento que ela precisa acontecer. Ela é uma reconexão com uma parte nossa que nos faz sentir inteira. Sabe quando a gente está vivendo uma experiência que parece que alguma coisa entrou no lugar? Nem que seja por 1 milésimo de segundo. Essa é a experiência de volta ao lar. E é muito bonito, passei a vida acreditando que nunca poderia descansar. Me internei com estafa, foi uma luta para aprender a cuidar de mim. É bonito, tem uma hora do livro que a Clarissa fala assim, é voltar à origem, não dá para a gente voltar para o útero da nossa mãe, mas dá para a gente voltar para aquilo que a gente é verdadeiramente em essência. De se conectar com essa parte nossa. Né? Ela é uma reconexão com uma parte nossa que nos faz sentir inteira. O que é o sentir inteira? Seja sentir inteira, seja cantar, seja aprender algo que a gente deseja, seja voltar a entrar em contato com algumas pessoas, seja repousar, seja criar lugares que são só nossos. Vocês têm na casa de vocês, quem mora com família, gente, um cantinho que é só de vocês? Que seja uma prateleira. É isso, às vezes é isso, né? É deixar uma marca nossa, né? Qualquer uma dessas coisas pode ser uma volta ao lar. Cada mulher, ela tem uma forma de voltar ao lar. Quando eu era criança, minha mãe falava, eu não gosto quando eu vou tirar o cochilo e alguém me acorda. Pois é, nem tirar um cochilo, né, deixava a sua mãe. Então, a gente precisa desse lugar onde a gente não é tirada, onde os nossos sentimentos, eles podem ter espaço para existir, os nossos pensamentos. E ela fala assim, por quanto tempo a gente fica no lar espiritual? A mulher sabe o quanto tempo ela precisa. Cada uma de nós, né? Tem até um urso da infância e uma Nossa Senhora Aparecida. Pois é. E aí ela fala uma coisa muito legal. Esse caminho para o lar é um caminho que você vai ter que construir. E as pessoas que estão em volta de você, elas vão se acostumando com isso. Elas vão precisar se acostumar. Né? É o momento que você vira e fala assim, não me interrompam, estou saindo, só volto amanhã. Né? Eu acho que é aquilo que a Jéssica estava falando, de conversar com o marido, dele entender. Falei seu nome certo, né, Jéssica? De como eu estou enxergando nada. De conversar com o marido, de ele entender que ela precisa de um lugar, de um espaço para ela ficar sozinha. Né? E aí ela fala uma coisa muito legal. Quando as pessoas que estão em volta de você, se você precisa de lutar cada vez mais, se você quiser ir para esse lugar, talvez você precisa rever os seus relacionamentos. Se toda vez que você vai fazer isso é uma luta, a pessoa fica tentando barganhar, fala não, não sei o quê, não, aí não dá. Aí não dá, né?
E aí, você precisa de rever seus relacionamentos, né? Quando a gente faz esse retorno ao lar, é como se a gente se lembrasse de uma coisa muito importante dentro de nós, de um lugar que a gente estava precisando. Sabe quando a gente está com muita sede e a gente bebe um copo de água, sem ser com pressa, mas bebendo ele, e como se a gente falasse assim, não, né? E essa volta ao lar, ela ajuda a gente a criar essa mulher medial, que é o que eu falei mais cedo da criança espiritual. Por quê? Essa mulher medial, ela vai saber exatamente quanto tempo ela fica na casa, no seu lar espiritual, e quanto tempo ela fica no mundo. Eu não posso viver no meu lar espiritual porque eu saio do mundo, vão me taxar de louco, vão me internar. Quando eu estou a mulher medial, quando eu entro na mulher medial, eu sei quando eu estou começando a me ressecar e eu volto e fico no meu lar espiritual. Quando eu vejo que eu estou perdendo muito o mundo, que as coisas estão acontecendo no mundo e eu estou muito distraída, eu volto para o mundo. Então, a mulher medial é aquela que construiu a criança espiritual, né? A mulher, ela se torna um ser intermediário, capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. Ela não é nem ego e nem alma. Ela é as duas coisas, né? A mulher medial, eu estou na página 330. A mulher medial se posiciona entre o mundo da realidade consensual e do inconsciente místico, fazendo mediação entre eles. Ela é o transmissor e o receptor entre dois ou mais valores ou ideias. Ela é a que dá à luz às novas ideias, transmuta velhas ideias por ideias inovadoras, faz a comunicação entre o mundo do racional e do imaginário. Ela ouve coisas, sabe coisas, pressente o que virá. No último capítulo, tinha uma moça, eu acho que o nome dela é Camila. Vou colocar assim, para eu conseguir enxergar vocês. Eu acho que o nome dela é Camila, que ela estava falando que ela foi demitida, ela até escreveu no grupo, e a gente conversou um pouco sobre isso. Saber lidar com a situação, foi a Camila, né? Saber lidar com a situação é estar na mulher medial, ou seja, eu estou num ambiente de trabalho, onde se eu coloco as minhas ideias com muita veemência, e esse lugar é um lugar que não aceita a ideia, eu vou ser mandada embora. Por mais que eu esteja certa. A mulher medial, ela consegue, com criatividade, entender até que ponto ela pode chegar, até que ponto ela pode dizer. E ela é uma mulher muito criativa, porque ela brinca com isso. Ela sabe, ela está detonando uma pessoa e a pessoa agradece ela. Ela tem essa manha de estar em contato com aquilo que é intuitivo, selvagem, e está colocando isso no mundo. Ela tem essa conexão, ela tem essa sabedoria de saber lidar com as coisas do mundo, entendendo os limites e sabendo até onde a natureza selvagem dela pode avançar e como. A criatividade, ela é uma característica da natureza selvagem. Então, uma mulher medial que está conectada tanto com o mundo quanto com a alma, ela tem essa criatividade extremamente em movimento. Ela cria oportunidades, ela cria condições. Na relação com as pessoas, ela inova, ela inventa, ela trata as pessoas de um jeito que muda. Então, a mulher medial é essa, que ela consegue transitar nos dois mundos sem se perder em nenhum deles. Então, eu estou aqui, eu lembro uma vez, porque assim, gente, vou confessar.
Eu sou psicóloga, eu sou uma psicóloga credenciada no conselho, eu atendo, eu tenho uma linha de trabalho que é a Gestalt terapia. O meu trabalho como terapeuta é um trabalho muito científico, sério, uso os instrumentos, mas eu sou bruxona, então eu abro minhas mandalas aqui em casa, eu acendo as velas para minhas entidades, eu faço as coisas. Eu não posso, eu estou falando isso para o mundo inteiro, né? Eu vou gravar e vou postar isso no YouTube. Mas eu tenho a perspicácia, vou tirar no final, eu tenho a perspicácia de entender até que ponto eu posso me mostrar e mostrar a minha natureza bruxona para as pessoas que eu atendo. Entende? Isso é uma característica da mulher selvagem. Eu sei até onde. Ah, então eu deixo de usar, eu saio da caixinha. Não. Eu uso toda a minha criatividade para traduzir todo o meu conhecimento espiritual da natureza selvagem para a linha da Gestalt terapia, que é a que eu sigo. Isso é ser a mulher medial. Ela está nesses dois lugares, né? Então, olha só, na página 331, antes do A Volta à Superfície. A mulher selvagem é uma combinação de bom senso e senso da alma. A mulher medial é o duplo de si mesma e tem também essa dupla capacidade. Como a criança na história, a mulher medial pertence a esse mundo, mas tem condição de viajar até os recessos mais profundos da psique com facilidade. Algumas mulheres nascem com esse dom, outras mulheres adquirem essa capacidade. Eu adquiri, ainda estou adquirindo, viu? Ainda não cheguei lá. Não importa a forma pela qual elas cheguem a ela. Um dos efeitos da regularidade na volta ao lar está no fato de a mulher medial da psique sair fortalecida toda vez que a mulher vai e volta. Então, esse movimento de ir e voltar, entendam, gente, não é um movimento de ficar no lar, não. É um movimento de ir e voltar. Isso fortalece a mulher. É isso que fortalece. Eu saber transitar nesse mundo e ir para o meu mundo espiritual. É muito legal isso. Deixa eu ver, escrever. E aí, a volta à superfície. Aí que é isso que a gente está falando aqui agora. A gente não pode ficar no mundo da alma para sempre, porque a gente está encarnada. A gente está nesse mundo, a gente está vivendo esse mundo. Hoje eu atendi uma mulher que ela virou e falou assim, eu estou com ódio dos homens. Eu falei assim, pois é, mas é esses homens que existem. O que a gente vai fazer com eles? Exterminar todos eles? Como é que a gente vai se relacionar com os homens se a gente não quer que os homens sejam como eles são? A gente não pode obrigá-los a mudar. Como é que a gente vai fazer? É um grande desafio, mas é isso. A gente não pode querer viver num mundo que não existe. A gente está nesse mundo, 2024, com essa treta toda acontecendo, é guerra, extermínio, a galera que foi exterminada no passado está exterminando hoje, né? Olha que lindo. Tanta coisa acontecendo, é esse mundo que a gente vive. Não dá para a gente falar assim, vou ser um ser evoluído e sair desse mundo. Não, a gente está aqui para viver a vida que a gente está vivendo agora. Então, ela fala, não dá para a gente ficar nesse lugar fofoleza para sempre, não. E também, a gente precisa sempre voltar. E quando a gente entra em contato com a natureza selvagem, a gente recebe ferramentas. É quando ela fala para a criança, sempre que você precisar de mim, você me chama. Quando a gente faz essas viagens para o nosso lar, a gente recebe ferramentas, a gente vai reconhecendo na gente recursos que a gente tem, que a gente pode usar no mundo. É isso que eu estou falando para vocês, desse negócio da gente saber como fazer. Lá na página 332, ela fala assim, ela fala sobre as ferramentas que a mãe fala para o filho que ele pode usar. E aí ela faz uma analogia das ferramentas com o que isso significa para nós.
Para a mulher moderna, a faca simboliza o insight. O que é o insight? A disposição e a capacidade de eliminar o supérfluo e criar finais nítidos e abrir novos começos. O fogo que ela sabe fazer demonstra sua capacidade de se erguer a partir do fracasso, de criar paixão por si mesma, de reduzir algo a cinza se necessário. Suas esculturas de pedra encarnam a lembrança que ela tem da sua própria consciência selvagem, da sua união com a vida instintual natural, ou seja, a gente tem tudo isso. Se a gente lembra da nossa natureza selvagem, isso é uma ferramenta. Cara, eu tenho isso aqui, eu vou viver isso aqui. O insight é essa percepção aguçada que traz a intuição, que traz o corpo, que traz a sabedoria total, global da mulher para sacar as coisas que estão acontecendo. O fogo é a nossa capacidade de... O fogo, ele é transmutador, transformador, destruidor e criador. A gente tem toda essa capacidade, a gente recebe isso, né? Muito embora a mulher foca tenha voltado para sua agente, sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos, do insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que, se entrarmos em contato com os instrumentos de força psíquica, passaremos a sentir seu pneuma, que é o seu cheiro, aquela presença que entra dentro da gente e faz a gente voltar, né? Então, é isso. E aí, ela fala, por último, penúltimo, né? Porque ela fala sobre isso, depois ela fala da ecologia. A prática da solidão voluntária, que é o outro conceito-chave que eu falei no início, assim, não vou dar spoiler porque eu vou falar dele. Duas coisas importantes que a gente precisa guardar desse capítulo. Primeiro, desse ciclo que ela fala, da volta, mundo, lar, mundo, lar, mundo, lar. E a segunda é a nossa capacidade de solidão. Ela fala que a solidão para a mulher é uma das coisas mais preciosas que existem. E é aqui que eu quero trazer uma reflexão, que é aquilo que a gente estava falando quando a Jéssica pediu a palavra. A gente ouve falar que uma mulher sozinha é uma mulher infeliz, mal amada, fracassada, tudo mais. Criou-se uma ideia de que a gente precisa fugir da solidão. A mulher precisa fugir da solidão. Uma mulher sozinha é uma mulher mal vista, não é? Se a gente sai sozinha para ir no cinema, a pessoa fica olhando, né? Nossa, você não vai tal... Outro dia eu falei para uma amiga minha, não, comprei ingresso para ir tal show. Ela falou, você vai com quem? Eu falei assim, eu vou comigo. Ela falou assim, credo, você vai sozinha? Eu falei assim, com a bênção da Deus ainda por cima. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que a solidão é uma coisa ruim e eu tenho que fugir dela. A Clarissa fala assim, pelo amor da deusa, não façam isso. Né? Para a gente ter esse intercâmbio com a mulher selvagem, a mulher precisa se colocar num estado de solidão. É uma necessidade, a gente precisa estar sozinha, só nós mesmas. E ela fala assim, ela usa a palavra alone, que em inglês é sozinho, né? E ela pega a etimologia da palavra, que é all one, né? Que ela fala, estar inteiramente em si, na sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão. Estou na 334, tá, gente? O de estar inteiramente em si, ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos tão comum às mulheres modernas. Deixa eu ver, quando eu me recuperei da Covid, fui em um restaurante caro de Salvador e quando entrei, o cara perguntou, é mesa para quanto? Eu disse, eu mesma e a poderosa, comprei uma taça. Exatamente, é isso aí, Elaine. Solidão voluntária é vida na minha vida. Meu esposo tem dificuldade de entender, mas ele que lute, porque eu preciso muito desses momentos. Na solitude, vivo momentos maravilhosos.
aqui, antes, na hora que a gente começou a falar da solidão, algumas mulheres colocaram aqui no chat a dificuldade de lidar com a solitude, né? De lidar com a solidão. Eu acho que isso tem um pouco a ver com esse paradigma que a gente cria de que estar sozinha é uma coisa ruim e eu preciso logo de arrumar alguma coisa para fazer. Isso significa o quê, gente? É um movimento, graças a Deus, meu já falou, que bom, Jéssica. Por que que isso é importante? Tentam convencer a gente de que a gente não pode estar sozinha, porque se a gente fica sozinha, a gente entra em contato com isso. Então, eles estão tentando, é toda uma cultura que tenta, de várias formas, apartar a gente dessa essência. Ai, peraí, a galera tá mandando as mensagens aqui, eu tô perdendo. Deixa eu ler aqui. Ai, gente, peguei demais. Peraí. Criada para cuidar. Boa noite. A mulher é cobrada e criada para cuidar. E quem cuida dela? Ela precisa de solitude para se autocuidar. Passei a vida acreditando que nunca poderia descansar, me internei. Isso aí foi antes, né? Me separei, estou sozinha desde então sou vista como esquisita, doente e muito mais. Exatamente, é um problema, né? Adoro tomar meu chá da tarde só, após o trabalho, de preferência. Ai, que delícia, uma cafeteria bem chique. Eu também adoro. O meu travou, Jéssica. Ô, Elaine, depois você conversa com a Jéssica e vê o que ela fez. Troca Nem umas eu sei, viu? figurinhas. Acho que eu tive sorte, porque nem eu sei, mas a luta foi doída. Pois é. Teve um filme, Aquários. Esse Aquários é bem... Bora conversar, ó. Depois vocês duas trocam figurinhas. Então, a solidão voluntária é uma prática de aproximação do lar sem a gente precisar mergulhar nele. Vocês conseguem entender a diferença? Existem os momentos onde a gente se retira, onde a gente precisa de falar assim, galera, eu vou precisar dar uma saidinha, eu vou me trancar aqui no quarto e eu vou ficar aqui. Isso também é a solidão, é do estar sozinha. Mas ela também fala de momentos ricos onde a gente desliga. E a gente pode fazer isso por 2 minutos, estando no meio do nosso trabalho, no meio de uma festa, no meio do filho chorando, o marido brigando. Quando a gente faz esses retornos de tirar esses momentos, ou para cantar, ou para dançar, ou para descansar, ou para olhar o sol, ou para olhar. A gente lembra do retorno para casa, e é como se todas as vezes que a gente precisasse, a gente dá uma desligada da tagarelice do mundo. A gente tá e volta para um estado de solitude onde os ruídos de fora não nos afetam. E aí a gente rapidamente retoma aquilo que a gente precisa retomar para dar um respiro e continuar aquele momento ali. Então, por exemplo, você está numa reunião super estressante no seu trabalho, aí já tem aquela galera mó machista, bosta, começa a fazer brincadeirinha, sei que nananã, aí começam a te cobrar uma coisa, aí você dá aquela respirada, apaga os ruídos de fora, vai para aquele lugarzinho interno seu, de volta ao lar, e você respira e você consegue voltar com outro ânimo para aquela reunião. Por essa cobrança, já cheguei a me colocar em dúvida o meu bem-estar com a solitude. Até para se masturbar e gostar também. Exatamente. O prazer ele pode ser feito na solitude. E muitas vezes a experiência de prazer sexual na solitude, ela revela para a gente coisas maravilhosas sobre o nosso corpo, né? Então, esse lugar da solidão, ele tanto é esse mergulho,
quanto esse momento, que é quando a criança vai lá no começo do dia e conversa com a mãe foca, com a mulher foca. Essa é o momento da solitude. São momentos onde a gente se desliga de qualquer ruído e deixa a nossa mãe falar. E escuta o que a gente tem para dizer para a gente mesmo, né? E aí ela fala sobre invocar a alma, ou seja, chamar a mãe. Como que a gente pode invocar a alma? Está lá na página 335, ela dá para a gente a dica. Lá no penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo. Há muitas formas, pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque do tambor, do canto, do ato de escrever, da pintura, da composição musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de ficar parada e até mesmo de ideias e disposições de ânimos arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até a superfície. Então, a gente pode invocar a nossa alma para que ela venha, né? Só precisa de uma coisa, estou na página 336, só precisa de uma coisa para obter a solidão voluntária, a capacidade de eliminar distrações. A mulher pode aprender a se desligar das outras pessoas, do barulho e da conversa. Não importa que ela esteja no meio de uma controvertida reunião de diretoria, não importa que ela esteja se sentindo encurralada por uma casa que precisa ser limpa, com uma pá mecânica. Não importa que ela esteja cercada por 80 parentes que brigam, cantam e dançam ao longo de um velório de 3 dias. Então, é essa capacidade, esses momentos ajudam a gente a canalizar ideias para a nossa imaginação, os aspectos da vida que a gente precisa avaliar, e ela pode ser obtida a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, esses momentos são momentos onde a gente chama a nossa imaginação para a gente resolver algum problema, para a gente responder alguma pergunta, ou talvez para a gente avaliar como é que as coisas estão. O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo nesse momento? Está valendo a pena eu ficar conversando aqui com essa pessoa? Está valendo a pena esse trabalho? É esses momentos onde a gente dá uma desligada dos ruídos e fala assim, cara, que decisão eu tenho que tomar aqui agora? O que eu vou fazer? O que eu quero? Qual que é o meu desejo? Ou, vale a pena estar aqui? Vale a pena essa relação? Vale a pena ir? Vale a pena ficar? Esse é o momento. Então, faz parte desse movimento de conectar com o lar espiritual, mesmo que eu não consiga fazer o mergulho, eu consigo invocar a alma, eu consigo chamar ela para mim. Como também se fosse uma intuição, sabe? Onde deixa eu desligar aqui, olhar para o que está acontecendo comigo. É isso que está acontecendo, então eu vou atrás disso, eu busco isso. Acho que a gente já está no... Bom, passei demais a hora, né? Só para finalizar, ela fala dessa ecologia inata às mulheres. Ela fala desse movimento e desse ciclo, né? O lado bom, ela fala desse processo. O lado bom desse processo, né, consiste em podermos fazer as correções necessárias e voltar aos nossos próprios ciclos naturais. É com o amor e o cuidado com nossas fases naturais que protegemos nossa vida, para que ela não seja arrastada pelo ritmo de outra pessoa, pela dança de outra pessoa, pela fome de outra pessoa. É aquilo que alguém falou aí sobre ser egoísta, né? Sentir isso com relação à exposição nas redes sociais. Depois que eu terminar esse parágrafo, você fala isso aí. É através da legitimação dos nossos ciclos distintos para o sexo, para a criação, o descanso, o lazer e o trabalho que reaprendemos a definir e a discriminar todos os nossos sentidos e fases selvagens.
Então, tudo que a gente vive, a gente pode viver com alma, não afundada na nossa alma, não perdendo o nosso ego, mas viver com alma. Ela fala no início do capítulo, ela fala assim, o ego, ele tenta prender a alma. Só que quando a gente começa a fazer esse processo da mulher foca, a alma ensina o ego a trabalhar para ela. E aí quem domina é a alma. Não significa que a gente se perde na alma, mas é ela que está ditando o processo. Então, eu consigo saber dos meus ciclos, respeitar os meus ciclos, gozar quando eu quero gozar, ter prazer quando eu quero ter prazer, criar, poder criar, né? Não com a fome do outro, não com a dança do outro, com a minha dança. Ter lazer, ter descanso, trabalhar, a gente vai reaprender a se definir de um outro lugar, né? Então, essa é a mensagem do nosso processo no capítulo 9. É muito bonito, porque é um processo de amadurecimento da mulher. A mulher vai se tornando madura no seu agir. E é uma maturidade que não tem a ver com a idade, ela tem a ver com a nossa disposição para fazer esses movimentos, de vivenciar esses ciclos. Uma mulher muito velha, ela pode estar ainda lá na mulher que dança na lua, que larga a pele dela e vai dançar lá na lua, né? Então, tem a ver com isso, com essas consciências, né? Gente, acho que é isso, 10h01. Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, quer trazer alguma observação? Me desculpem, porque eu ultrapassei o tempo da gente comentar, né? Camila, Oi. eu queria, assim, depois de ler esse capítulo, foi muito importante para mim mesmo, assim, eu li ele num momento, assim, eu estava num acampamento, só eu e meu esposo, que eu li agora esse feriado, sabe? E ele, assim, foi mais significativo ainda, a leitura desse capítulo. A todo momento que eu li o capítulo, eu lembrava da minha mãe e pensava assim, cara, como eu queria que ela estivesse lendo, e já chamei ela pela segunda vez para ela participar do grupo, ela ainda não apareceu, mas o próximo Tempo dela, né? de novo, porque eu fico pensando assim, e eu cheguei a falar com meu esposo, coitado, ele fica de meu ouvinte, né, de todos os grupos de estudo que eu participo, de tudo que eu estudo. Eu falo, Hugo, por que ela não teve, por que demorou tanto a gente ter acesso a essas reflexões? E eu fui ter acesso a essas reflexões também tão, eu sinto que tão tarde na minha vida, mas ainda tão antes do que tantas outras pessoas, do que, por exemplo, a minha mãe, que tem quase 60, né? E que ainda nem teve, mas que eu ainda estou na esperança de chamar. E a todo momento que eu lia, eu lembrava dela. E agradecer muito a você, Camila, porque muitos grupos de estudo desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, são pagos e não são baratos. Então, a gente tem a oportunidade de poder participar, né? Quantas mulheres que podem não ter condição, mas está participando desse grupo. E você conduz assim maravilhosamente bem. Você fala com uma, não é, gente? Com uma facilidade. Gente, obrigada. Assim, não posso perder aquele encontro, porque eu sei o quanto que vai ser mais esclarecedor para mim. Então, assim, Camila, eu estou muito feliz de participar desse grupo. Só para fechar, eu moro em Juína, no Mato Grosso, devido ao texto ser concursado, acho que eu já mencionei. Uhum. E minha família mora em Uberlândia. E eu pedi para o meu pai me comprar esse livro há alguns anos, e ele me comprou e me deu. Eu comecei a ler, e uma leitura, assim, muito difícil, né? Então, não fui. E esse livro estava guardado, assim, numa caixa, encaixotado, porque metade da minha casa ficou na casa dos meus pais, né? Não deu para trazer tudo. E nessas férias agora, eu nem tinha encontrado o grupo ainda. Eu falei, gente, eu quero achar só aquele livro. E fui nas caixas, e futricando, e saindo de panela, tantas coisas que eu não trouxe. E eu trouxe o livro, e logo já encontrei vocês e o grupo. Falei, olha, agora o livro que o meu pai me deu está fazendo... Eu vou começar no capítulo
comecei no capítulo 7 com vocês, e quando a gente acabar, eu quero voltar lá do 1 ao 6. É legal só você falar isso, agradecer, Jéssica, Camila. porque você está falando da sua mãe, mas você também foi na sua hora certa, né? E quando você está fazendo esse trabalho, você também está fazendo um trabalho que vai chegar lá na sua mãe de qualquer jeito, né? Pode ser que não seja nessa vida, mas, né? Ô, gente, muito obrigada. Vocês que são ótimos. Queria agradecer demais. Então, é isso. Que bom que vocês estão podendo participar. Que bom, Jéssica, que foi agora, né? Que aí você está podendo participar com a gente. E eu acho muito legal para mim, quanto mais mulheres possam ter acesso à informação que ajude elas a entender o que acontece com elas e poder viver de uma forma melhor, para mim, eu cumpri parte do meu trabalho, né?